Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo exaustivo do Apocalipse. Repetindo que exaustivo é pelo motivo que nós estamos pegando versículo por versículo, capítulo por capítulo, e assim nós vamos seguindo até o final desta carta tão importante escrita por João. Hoje nós vamos dar continuidade, você já está com seus apontamentos, já está com a sua Bíblia em mãos. Vamos estudar uma nova igreja. Se você lembra, na aula passada nós vimos a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos ver a igreja em Tiatira. Vou colocar até aqui, tá? O mapa para você dar uma olhadinha nas igrejas. E hoje a igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o verso de número 29. Vamos dar início então? Na questão da dispensação, quando se acredita que cada igreja representa um período histórico, acredita-se que Tiatira apresenta aquele momento da ascensão, né, papal, e toda aquela questão, né, de venda de indulgências e outras coisas mais que vai cair futuramente na Reforma Protestante, tá? Mas remete mais ou menos à Idade Média, entre 500 a 1517 depois de Cristo, se nós formos na questão, na história, o que representaria Tiatira. Mas Tiatira é bem importante algumas coisas. Por quê? Porque o nome Tiatira significa aquela que sacrifica sempre. E das cidades da Ásia, que nós vamos ver até o final, talvez a menos importante delas fosse Tiatira. Era uma cidade que não tinha uma relevância muito grande. O que nós podemos falar ali é que a economia girava principalmente no artesanato, certo? Não é à toa que possivelmente de Tiatira é de onde veio uma que foi cooperadora de Paulo, né? A Lídia, que era vendedora de púrpura. Nós vemos isso aí lá no livro de Atos, né? E a Lídia, exatamente, ela vendia, né? Esse corante roxo, né? Que era extraído de uma planta. E a cidade de Tiatira tinha uma peculiaridade muito grande, que era ser esperto ou ser crente. Por quê? Porque o artesanato, o artesão, era o que dominava ali na cidade de Tiatira. Porém, eles adoravam ao deus Apolo. O deus Apolo, na mitologia, é o filho do principal deus, que é o Zeus, né? E eles pegavam o deus Apolo como se fosse o padroeiro da cidade deles. E faziam, alguns historiadores dizem que uma vez por mês, faziam um culto ao deus Apolo, num templo que existia na cidade, e ali acontecia muita comida sacrificada a ídolos, né? E libertinagem. E diz que todo aquele que trabalhava em Tiatira, no artesanato, ele deveria ser e ir nessas festas. Se não fosse, poderia sofrer o quê? O dano de ser excluído da sociedade, das pessoas não comprarem as suas coisas. Então, e aí? Será que vale mais a pena ser crente ou vale mais a pena ser esperto? Ou seja, não, eu sou crente, mas eu vou participar disso só para não perder meu comércio. Cuidado, cuidado. Isso já serve de reflexão para nós. Então, vamos recapitular. Tiatira não era muito importante, talvez a cidade menos importante das que nós vamos estudar a nível comercial. O comércio básico, portanto, era o artesanato, certo? Cultuavam ao deus Apolo, que era o padroeiro deles. Desta cidade veio uma cooperadora de Paulo, que foi Lídia, que vendia púrpura, certo? Ela ficava, essa cidade, a cerca de 65 quilômetros de Pérgamo. Os irmãos se lembram, né? Os irmãos e amigos de Pérgamo, né? Então vamos começar a leitura da Bíblia. Apocalipse capítulo 2 e verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus. E aqui já é importante, porque tudo tem a ver.
Quem é que Tiatira cultuava? Cultuava o filho de Zeus, o Apolo. Agora Jesus já começa dizendo, aqui quem está falando é o filho de Deus, Jesus. Olha que comparação, né? Contundente, o verdadeiro Deus. Nada é escrito por acaso. Se nós vamos na história, nós vamos ver que para todas as igrejas, tudo são pontos que a igreja entenderia o que estava acontecendo. Olha só, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. O que significa isso? Significa exatamente os olhos como chama de fogo, que tudo vê, que veria os crentes fiéis, mas também que veria os espertos. Aqueles que se diziam crentes, mas participavam de festas para simplesmente não serem taxados pela sociedade. E isso serve para nós. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Certo? O bronze polido significa mais no sentido de julgamento. Então Jesus chega a essa cidade dizendo que os olhos vê tudo e é um olho que vai julgar as pessoas através dos seus atos e das suas obras. Mas ele começa com um elogio no verso 19. Ele diz, conheço as tuas obras que você realiza. O seu amor, e aqui é muito bonito porque no grego aqui é o amor ágape. Você sabia, né? Eu tenho vídeo sobre isso, correto? Toda palavra grega é acentuada. O correto de falar ágape não é ágape, é agape, por incrível que pareça. O H, que é o acentuado no grego. Então, se nós fosse falar o grego correto, seria agape. Mas, no português, nós falamos ágape, que é aquele amor, o amor profundo, aquele amor que Deus tem por nós. Mas aqui Jesus elogia essa igreja exatamente pelos membros que lá estavam, tinham um amor todo especial, e ele continua dizendo, e o seu serviço, você sabe qual é a palavra grega para serviço? Diaconia, por isso que as igrejas que têm diáconos, o que significa a palavra diácono? Aquele que serve à mesa. Na antiguidade, os que serviam à mesa, os que serviam às pessoas, eram chamados de diáconos. Na igreja hoje, todos nós somos diáconos, nós somos chamados para servir. Então você que é diácono, não fique preocupado com isso. Às vezes eu fico triste pela briga de cargos, porque a pessoa diz, eu sou só um diácono, eu estou aqui para servir, eu queria ser um presbítero, eu queria ser um evangelista, eu queria ser um pastor, mas saiba que o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de qualquer coisa, ele foi um diácono, porque ele veio aqui nessa terra para servir. Então, se você é diácono da sua igreja, e todos nós somos, se alegre, porque isso é o modelo, e Jesus aqui está dizendo, eu elogio o seu amor e o seu serviço, a sua diaconia, o seu servir à mesa, o seu servir às outras pessoas. A sua perseverança, aqui no grego é hipemone, que é aquela perseverança diante da tribulação profunda, sabendo que dessa perseverança viria consequências e consequências muito graves, que exatamente, possivelmente, as pessoas perderiam o seu comércio por causa disso, tá? E continua dizendo no verso 19, e as suas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Olha que coisa linda, os fiéis desta igreja. Porque Jesus diz o seguinte, olha, vocês continuam nas obras, e as obras de vocês, porque nós temos a tendência de fazer o quê? De idolatrar o passado, porque no passado era tudo bom, no passado, e a gente acaba de viver o presente. Para de viver o presente e ter perspectiva do futuro. Agora, o que acontece? O que acontece, deixa eu só ver aqui certinho, o que acontece é que Jesus está elogiando eles e dizendo, e vocês têm amor e perseverança tão grande que as obras de vocês no presente é maior do que vocês fizeram no passado. Então essa igreja recebeu um elogio muito grande. Agora, no verso 20, começa a parte triste, que ele diz o quê? Tenho, porém, contra vocês o fato de tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Aqui nós temos algumas características. Essa mulher chamada, comparada à mulher do rei Acabe, né? A Jezabel, né? Que foi aquela que teve todo aquele caso com o profeta Elias, né? Que disse que ia matar Elias, e Elias sai e vai para a caverna. Pois bem, ele é comparado com essa mulher. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vemos a perversão e a perversidade que era essa mulher.
E qual era o problema aqui em Tiatira? Essa mulher se declarava profetiza. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Nem todo aquele que se declara profeta e que diz Senhor, Senhor, é o servo do Senhor. Infelizmente, existem muitos falsos profetas na igreja de hoje. E muitas pessoas são enganadas. Eu fico assustado com pessoas que, se chega alguém e diz, assim diz o Senhor, a pessoa já acha que é de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos numa época que nós estamos banalizando profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu chego diante de uma igreja e eu digo assim, ó, o Senhor está me dizendo que aqui tem pessoas com dor de cabeça. Isso não é um profeta, isso não é uma profecia. Que é a pessoa que não vai entrar numa igreja não vai estar com dor de cabeça. Que aqui tem umas pessoas que estão com dor nas costas. Quase todo mundo tem dor nas costas hoje em dia. Isso não é profecia. Eu tenho uma profecia para você. Vai dar tudo certo na semana de você, de muitas pessoas. Isso não é uma profecia. Basta ler a palavra de Deus. A nossa maior profecia está aqui na Bíblia. Isso sim que é profecia. Se você quer profecia para a sua vida, simples, leia a Bíblia. Pare de ficar correndo atrás de profeta. Então quer dizer, professor Felipe, irmão Felipe, que você não acredita em profeta nos dias atuais? Eu acredito, mas eu acredito que são bem poucos e que existem, certo? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo para você ver o que é uma verdadeira profecia. Isso aconteceu comigo. Eu estava num determinado local e na frente desse local tinha uma igreja. Essa igreja estava com as portas fechadas. Eu desci do meu carro e não ia para essa igreja. Mas de dentro da igreja uma pessoa se levantou em profecia. E ela começou a falar coisas que me chamou a atenção, porque eu digo, parece que essa pessoa está falando da minha vida. Portas fechadas e quem começou a falar dentro de uma igreja não sabia onde eu estava. Sabia que era para mim, mas não sabia que eu estava dentro da igreja, eu estava fora da igreja. E ela começou a falar coisas muito específicas a respeito da minha vida. E naquela época, isso já faz mais ou menos mais de 10 anos que aconteceu, e olha que coisa interessante. E eu comecei a caminhar e eu pensei assim, será que essa profecia é para mim? Quando eu terminei de falar, a profeta era uma mulher que estava dentro da igreja, portas fechadas, não sabia onde eu estava, imediatamente disse, é para ti mesmo. Como não ser profecia isso? Isso sim é uma verdadeira profecia. Porque foi dada para mim? Não. Mas quando chega um profeta de Deus, fala aquela coisa no seu ouvido que só você sabe, o que você faz? Você recebe a promessa e você espera acontecer. A Bíblia diz que as profecias, elas não podem, elas devem ser julgadas. Julgadas conforme a palavra de Deus. O que o profeta falar para ser um verdadeiro profeta tem que acontecer. E toda aquela profecia que não bate com o que está escrito na Bíblia, não é profecia. Eu posso fazer um vídeo futuramente a respeito só de profecia, tá? Mas cuidado com a banalização da profecia que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, todo mundo adora se declarar profeta e vem com esses papinhos aí. Deus me revela que nessa semana algumas pessoas vão receber uma bênção. Isso não é profecia. Isso não é profecia. Tem um livro muito bom, até poderia ter pego aqui, que é Assim Diz o Senhor, do John Bevere. Que ele mostra, eu até vou colocar aqui a imagem, tá? Do John Bevere, Assim Diz o Senhor, que é um livro muito interessante, não é exaustivo, mas é um livro interessante que fala sobre profecia. Então cuidado, porque tem pessoas que não sossegam em igrejas, só querendo ir atrás de profecia. Agora, nós queremos só profecia que fale bem da gente, né? E se o profeta chegar para você e disser assim, ó, te converte que o Senhor está olhando os teus pecados, e aí? Você vai continuar nessa igreja ou você vai correr para fora? Porque eu só quero profecia boa para minha vida. Eu só quero profecia que diga, assim diz o Senhor, servo bom e fiel. Muito dinheiro na tua conta, muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. Aí eu digo, oh, aleluia Deus, glória a Deus. Mas grande parte das profecias na Bíblia, a maioria das profecias do Antigo Testamento é o quê? Juízo. Tu não te arrepende, vai acontecer isso com você. Então, cuidado. Quer que eu faça um vídeo sobre profecia? Coloque aí então nos comentários. Isso é importante. Vamos seguir? E essa mulher se declarava profetisa. E sabe o que ela profetizava?
para os crentes da igreja que não tinha problema participar desses cultos ao deus Apolo, comer carne sacrificada a ídolo e participar de libertinagem. E muitos, por ela se dizer profeta, estavam caindo na conversa dela. Então, cuidado. No verso de número... Apocalipse capítulo 2, no verso de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então significa que de alguma forma o Senhor falou com essa mulher. Mostrou que ela estava enganando o povo e que coisa horrível ia acontecer na vida dela. E o que diz aqui? Ela teve tempo, mas ela não quis se arrepender. E o verso 22 diz: eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha que coisa interessante. Essa expressão possivelmente diz que uma doença, possivelmente física, estava vindo sobre essa mulher e sobre os seus discípulos, ou sobre aquelas pessoas que estavam caindo na conversa dela, os crentes da igreja, e que possivelmente participavam de atos libidinosos, inclusive com ela. Então olha a falsa profeta que estava no ventre, no seio da igreja. Cuidado, cuidado com lobos devoradores no meio da igreja, certo? Eu vou contar para você. Se você quiser, procure no meu canal aqui. Eu tenho um vídeo que fala sobre João no capítulo 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nós temos a tendência a associar esse texto com o diabo, né? Tudo bem, o diabo vem matar, roubar e destruir. Agora, esse texto, quando você estuda o contexto, não se refere ao diabo. Esse texto se refere aos falsos religiosos. Depois você lê o contexto lá, eu tenho um vídeo sobre isso, procure aí. Cuidado, tá? Matarei os seus filhos, aqui filho no sentido não literal, mas os seus discípulos, porque os discípulos eram chamados de filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações e retribuirei cada um segundo as suas obras. Aqui é interessante por quê? Por causa de algumas questões. Primeiro, porque todas as igrejas saberão. Por que não só a igreja de Tiatira? Porque essa Jezabel possivelmente era conhecida nas demais igrejas. Era aquela profeta famosa, conhecida pelas suas profecias, mas uma falsa profetisa. E Jesus diz, e conhecerão. A versão Almeida Revista e Atualizada que eu estou aqui, diz a mente e o coração. Mas se você tem uma Bíblia mais antiga, Almeida Revista Corrigida, vai dizer os rins. Eu sondo os rins. E eu gosto dessa expressão, os rins, porque é exatamente uma expressão judaica. Porque, baseado na cultura judaica, a sede das emoções, principalmente no Antigo Testamento, não acreditava-se que era somente o coração, mas principalmente os rins. Quando você vai em Jeremias, no capítulo 12, o verso número 2, eu vou colocar aqui o texto, você vai ver que a sede das emoções era exatamente as vísceras, certo? Eram os intestinos e também os rins. Daí vem a palavra néfro, né? Os néfros, a nefrologia. Então toda essa região do intestino e renal, os judeus acreditavam que era a sede das emoções. Por isso que Bíblias mais antigas diz que ele é aquele que sonda os rins, os néfros e também os corações. E vai dar cada um segundo as suas obras. Verso 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha como é que você diz que Jesus está dizendo as coisas profundas de Satanás. Por isso, possivelmente, essa profetisa dizia dizer coisas profundas do divino, que geralmente o profeta diz isso, né? Eu sondo o mistério divino. E Jesus diz, na realidade, isso daí é tudo profundeza de Satanás. E ele diz assim, ó, aqueles que não seguem essa doutrina, não conhecem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga entre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ou seja, Jesus não diz sejam melhor. Jesus diz para essa igreja, os que estão sendo fiéis a mim, continuem sendo fiéis. Que quando eu vier, eu retribuirei vocês conforme a obra de vocês. Olha que coisa linda. Os que ali permaneciam fiéis foram elogiados, eram crentes que continuem sendo assim. O que vocês estão fazendo, o amor de vocês e o diaconato de vocês é algo muito lindo e merece continuar.
E aí o verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso possivelmente vai acontecer no milênio, certo? E aqui Jesus continua falando no milênio, verso 27, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, nós vamos ver que no milênio, Jesus vai governar aqui, né? Literalmente com um cetro de ferro, aqui não no sentido literal, mas no sentido que ele não vai permitir e tolerar, né, pecados, erros. Imagina uma terra governada por Jesus, né? E que as nações terão poder sobre essa questão milenial, e também alguns acreditam que depois no novo céu e na nova terra isso também vai acontecer. Assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Isso essa questão da estrela da manhã, ela tem muitas interpretações. A estrela mais cultuada pelos antigos é a estrela Vênus, chamada da estrela da manhã, que era a estrela mais brilhante depois do Sol e depois da Lua. Ela era adorada pelos cidadãos, tanto pelos gregos como pelos romanos. E Jesus diz, na realidade, eu vou dar para vocês a estrela da manhã, mas olha que coisa interessante. Em Apocalipse, no capítulo 22, Jesus mesmo diz, eu sou a estrela da manhã. Então Jesus diz, vocês vão ter a minha presença, o mais brilhante, o mais importante que sou eu, vocês vão ter a minha presença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Shema Israel, quem tem ouvidos da mesma palavra e obedece aquilo que eu falo. Infelizmente, no final do segundo século, essa igreja de Tiatira desapareceu. Infelizmente, aconteceu isso, mas com certeza permaneceram crentes fiéis. Então eu convido você, que agora nós terminamos Tiatira, continuar. Não esqueça, é muito importante, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like. Por que o like é importante? Porque o like diz para a plataforma do YouTube que você está gostando, e tendo likes, o que acontece? Ele começa a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, o que eu costumo fazer quando eu vejo vídeos é o seguinte, eu começo a assistir o vídeo de uma pessoa, eu já dou o like antes para não esquecer de dar no final. Por quê? Porque isso é importante para a plataforma para acontecer, certo? O que eu tenho visto é muitas visualizações, mas menos like do que visualização. Então procure dar o like, procure compartilhar para aquelas pessoas, para você crescer na graça e no conhecimento, assim como foi dito pelo nosso irmão Pedro. Que Deus possa abençoar você grandemente e até a próxima aula.